Olá, Lucas, como vai? Lucas, em primeiro lugar, queria te agradecer muito. Estamos aqui com o professor Lucas Stauffer. Ele hoje vem visitar aqui a Transformative Minds, falar um pouco sobre a experiência dele, todos os estudos, todo o envolvimento dele com ética. Já tive o prazer de ter aula com ele na FIA, na Escola de Negócios FIA. Nosso curso se chama Ética nos Negócios, o qual eu recomendo para todos aqui que nos estão assistindo, que irão nos assistir e que tenham contato com esse assunto e com responsabilidade social corporativa. Lucas, então, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme estar aqui com você e falar um pouco aí nos próximos 40, 45 minutos sobre ética nos negócios, ética nesse mundo globalizado e nesses tempos que a gente está vivendo de muitas mudanças. Então, em primeiro lugar, queria que você começasse se apresentando, falando por si mesmo, sobre quem é o Lucas Stauffer. Bom, Ana, olá, muito obrigado pelo convite. O prazer é todo meu de estar aqui com a Transformative Minds, né, nesse bate-papo desse canal que já está trazendo, né, já trouxe várias iniciativas importantes, discussões sobre esses temas que são tão urgentes, interessantes e atualíssimos, né? Então, mais uma vez, agradeço. Bom, rapidamente mencionar, né, foi um prazer também poder ter te conhecido no curso Ética em Negócios, né, da FIA, essa iniciativa conjunta da comunidade ESG Stakeholders, né, que está trazendo esse olhar no nosso contexto, né, sobretudo no nosso contexto econômico, mas também, por que não, político, cultural e social, que envolve o mundo do trabalho nos dias de hoje para os temas de ética, né? E como tu bem falaste, esse é um tema do qual eu venho me ocupando já de algum tempo. Para não ficar alongando muito a história, então, quer dizer, eu tenho uma formação inicial em administração, né, uma formação de graduação, especialização, e um mestrado e doutorado na área da filosofia. Então, estou terminando o doutorado, né, estou indo agora para o último ano, e eu pude passar esse último ano, inclusive, fazendo um estágio doutoral, né, ou tempo de pesquisador visitante, como nós chamamos, na Wharton School, né, da Universidade da Pensilvânia, onde lá existe um departamento muito robusto, muito consistente, já com uma tradição dentro desse campo de pesquisa, que é justamente esse da ética empresarial, ética nos negócios, né? Então, quer dizer, pode ser uma coisa assim, à primeira vista, inusual, né? Alguém que vem da área de administração acabar nos temas que envolvem, né, a ética, sobretudo a ética filosófica, né, temas de filosofia, mas isso foi o que de fato acabou acontecendo, e depois que nós vamos discutindo um pouco mais as coisas, não se torna tão surpreendente assim. Mas, de fato, o tema que vem me ocupando nesses últimos anos é esse tema da ética, porque é uma coisa um pouco difícil, assim, né, de nós definirmos precisamente, porque quando nós falamos, assim, por exemplo, em ética empresarial, ou ética nos negócios, ou ética nas organizações, parece que nós estamos fazendo uma delimitação sempre provisória da profundidade, de fato, que esse tema ele engendra. Então, quer dizer, mas é justamente por aí, porque esses temas eles abrangem muita coisa, né? Quer dizer, quando nós passamos a pensar o que são negócios, né? Negócios são fenômenos que emergem, digamos assim, em contextos econômicos, transcendem para muito além disso e abrangem muita coisa, né? A mesma coisa com organizações, a mesma coisa com empresas, enfim. Mas de fato, é uma instância do que nós chamamos uma instância da ética aplicada, né? Quer dizer, estudos que partem das considerações filosóficas do tratamento da ética, mas para pensar certos contextos, certas aplicações, né, que se podem ter dessas questões éticas, desses temas éticos em faces diferentes do mundo, né, regiões do mundo real, para poder dizer assim, fazendo, né, uma separação que muitas vezes é atribuída, um tanto injustamente, à área da filosofia. Mas essa trajetória, quer dizer, ela acabou sendo construída nesse sentido, tem uma experiência profissional prévia em áreas administrativas, enfim,
mas já há quase 10 anos que eu me dedico apenas, né, às questões de pesquisa e de docência, sendo já professor, né, em cursos de especialização, MBAs, disciplinas assim que tangenciam essa faceta das teorias organizacionais, mais voltadas para a parte do comportamento, né, o comportamento organizacional, que foi mais ou menos uma coisa que eu venho me especializando, que é uma coisa na qual eu venho me especializando há um certo tempo, mas nos últimos pelo menos 6 anos, com um foco bastante direcionado para as questões éticas. Excelente. Nossa, que currículo, Lucas. E me diz uma coisa, você é do Sul, né? Mas você atua como pesquisador da Wharton University aqui no Brasil. Não, na verdade foi um estágio doutoral, né? Então, quer dizer, como eu trabalhei lá durante esse tempo, né? Quer dizer, a gente faz essa. Aqui no Brasil ele funciona com outro regime, a gente chama esse estágio doutoral, ele é chamado de período sanduíche. Nessas são as nomenclaturas do Tá. mundo acadêmico. Uhum. Mas então o que aconteceu? Durante esse ano, né, que eu passei a trabalhar lá, eu tive um vínculo com a universidade, eles me abrigaram, me acolheram muito gentil, generosamente. Também é um ambiente em que eu pude fazer muitos amigos, seja da instituição, seja de fora dela, né? Pude participar de muitas coisas, e eles me deram esse acesso, quer dizer, acesso às suas bases internas, né, de pesquisa, acesso aos seus seminários internos, às suas discussões internas, justamente com esse departamento no qual existem muitas pessoas altamente especializadas nesses temas, né? Então, quer dizer, esse movimento de pesquisa, na verdade, ele é no sentido inverso desse que tu apontaste. Eu fui pesquisador lá, né? Então eles me acolheram para ser pesquisador visitante no departamento deles, e aí eu pude fazer esse estágio doutoral aproveitando esse tempo, né? Então até era para ser um tempo menor, depois eu consegui uma extensão para poder realmente ficar esse ano todo, que foi um ano super bem aproveitado, seja do ponto de vista da participação nos eventos e conhecer bastante da rede de pessoas que estão se dedicando a esse tema, seja também para o aprofundamento dos estudos, né? Quando a gente vai com uma ideia de pesquisa, essa ideia passa por várias transformações, inclusive hoje o direcionamento assim, já é bem outro, por essa possibilidade de discussão com pessoas de todas as partes do planeta, que estão, de algum modo, né, atentas para essas questões de ética empresarial. Como tu falaste, eu sou do Rio Grande do Sul, então sou nascido e residente ainda na cidade de Caxias do Sul, desculpe, faço meu doutorado aqui na Universidade de Caxias do Sul, né? Então, embora a atuação ela seja assim, principalmente nas regiões da Serra Gaúcha, mas também tenho atuações em Porto Alegre, agora em São Paulo também, e, enfim, nós vamos indo mais ou menos onde que vão nos chamando, né, para poder discutir esses temas. E é evidente que temas dessa natureza, eles acabam, primeiramente, sendo tratados assim por certos perfis de empresas, né? Quer dizer, a gente sabe também que é muito difícil para o dia a dia, né, da vida empresarial. Então, empresas que têm um pouco mais de estrutura acabam atentando antes para essas questões de um ponto de vista mais formalizado. Embora nós podemos dizer que questões éticas elas estão presentes em qualquer tipo de negócio de qualquer tamanho, né? Mas e também pelo acesso a práticas internacionais, né? Especialmente ainda durante os anos 80, os anos 90, que esse acesso a essas melhores práticas, melhores padrões internacionais da conduta empresarial, eles acabavam antes chegando, né, nos principais centros, né? E como nós temos aqui na nossa região um desses centros assim industriais do país, né? Nós somos aqui constituído um polo metal mecânico, apesar de ter toda essa questão também relativa à agroindústria e o complexo da produção vitivinícola, né, que é bem característica da nossa região, também há empresas nesse setor industrial, especialmente do complexo automotivo pesado. Então, querendo ou não, essas estruturas empresariais um pouco mais maduras, que se nota que aparecem primeiro, né, em certos tipos de organização, com certo tamanho, ou não só pelo tamanho, mas o tipo de maturidade, digamos assim, no enfrentamento dos desafios gerenciais e de liderança, e estratégicos, por que não dizer, né, que acabam acontecendo justamente acompanhando, né, mais às vezes também essas questões referentes à internacionalização dos seus processos, precisamente em relação à adoção da necessidade de adoção dessas práticas, né, elevadas, assim, de conduta,
para gerar confiança, reputação, etc. Isso nos faz mais ou menos transitar em certas regiões, assim, onde esses negócios acabam acontecendo dessa maneira. Mas é muito interessante e feliz saber de que essas práticas elas já se encontram, principalmente a partir da última década, quer dizer, mais disseminadas, né? Então, muito provavelmente esse deslocamento entre essas regiões, assim, sei lá, Serra Gaúcha, Porto Alegre, São Paulo, ele já está se dando em outras regiões também, né? Abrindo olhares para outras regiões do país, onde essas questões também passam a ser levadas num primeiro plano, né, de discussão para o dia a dia dos negócios, que acabam, né, se tornando, se evidenciando como um novo aspecto da economia brasileira, atento para essas questões abrangentes que têm relação com o mundo da ética, né? De um ponto de vista reflexivo, né? Do ponto de vista do dia a dia da prática, que acontece. Eu achei muito interessante você fazer essa ligação, até foi coincidência quando eu trouxe para você, eu falei, bom, você realmente é do Sul, mas fez esse estágio doutoral, aí você me esclareceu, quer dizer, essa ligação com a Universidade da Pensilvânia, na verdade, acabou acontecendo por conta da sua curiosidade, do seu trabalho, das suas pesquisas na Universidade de Caxias do Sul, em relação ao mundo que você vive no Sul, quer dizer, as empresas, então, mecânicas, seria também o agronegócio, obviamente, vinícolas, e aí uma quantidade gigantesca de outras empresas, de outros setores, inclusive, com os quais você teve contato. Quer dizer, é muito interessante, até para quem vai nos assistir, fazer essa ligação. Você, na verdade, começou com essa curiosidade a partir da sua experiência local, foi buscar informação nas universidades, em outras plataformas de estudos e, obviamente, com mestres e doutores que têm uma magnitude de experiências, né? Quando a gente fala de Estados Unidos, realmente a gente aí está trazendo o suprassumo da educação, e agora você consegue, com isso, também divulgar tudo aquilo que você já aprendeu, tudo aquilo que você estuda, tudo aquilo que você pesquisa para os seus alunos e para quem está trabalhando com você. Aí, falando do grau de maturidade, né? A gente sabe a resposta, o grau de maturidade das empresas no Brasil, empresas nos Estados Unidos, é de lá que a gente importa muito essa informação e códigos de conduta. Mas quais são os grandes desafios, Lucas, quando você importa essa informação, esse letramento lá de fora para as empresas ou para a sociedade brasileira, né? Porque a empresa, quando ela é multinacional, ela já vem muito com esse guarda-chuva de informações, mas quando você trata da sociedade, na verdade, uma empresa é feita por pessoas, você está falando de pessoas brasileiras trabalhando para uma empresa americana, uma empresa europeia, etc. Como é que você faz esse aculturamento e faz com que as pessoas entendam de fato que na ética que a gente consegue trazer bons negócios e negócios prósperos, ou seja, você consegue deixar o teu legado. É assim que eu enxergo a ética. É assim também? Como é que foi a tua experiência nesse choque de realidade? Bem, uma das coisas que me deixam felizmente felizmente surpreso é a constatação de que, na verdade, existe também, Ana, uma espécie de grande expectativa das pessoas de outros contextos de aprender com a nossa experiência brasileira, sabe? Isso é uma coisa assim que para mim é muito interessante, por sempre ter assim uma espécie de um certo ceticismo, embora sempre aberto assim, essa questão do aprendizado, claro, com o melhor do conhecimento que se está produzindo, né? A nível internacional, também sempre uma espécie de ceticismo assim, poxa, mas será que tudo aquilo que nós fazemos aqui é mesmo errado, está na contramão? E a evidência assim que eu pude ter, pelo menos assim na parte da minha experiência, é não. Na verdade, tem muita coisa com as quais nós podemos, né, nos alegrar e contribuir com a nossa própria experiência, o nosso jeito de enfrentar as coisas, e que as pessoas elas têm muito interesse de conhecer, né? Quer dizer, de aprender também com o contexto brasileiro. Não só o Brasil, evidentemente, né? Quer dizer, acho que essas nações emergentes, né? Ou
especialmente essas maiores, né, que estão, pelo menos na última parte do século XX, agora no começo do século XXI, tem se destacado assim, no cenário internacional. Não vou nomear uma para não fazer injustiça com as outras, mas são várias, né? Quer dizer, nós vivemos hoje uma espécie, digamos assim, de construção de uma multipolaridade, ainda que existam, né, várias complicações geopolíticas derivadas disso, que não convém a tratarmos agora, mas do ponto de vista, digamos assim, de como é que as empresas se organizam, os tipos de modelo de organização microeconômica, dos arranjos locais, enfim, de como que as próprias bases de definição do que seja, né, atividade de negócios referentes a cada uma das cadeias, enfim, de fornecimento de bens e serviços, e esses desafios, né, quer dizer, ambientais, sobretudo ambientais, mas também sociais, de governança, de governança corporativa, né, de estruturas de governança empresarial, como que isso se faz, digamos assim, no nosso contexto, é objeto de interesse das pessoas quando nós vamos conversar com elas. Né? Porque me parece que, ao mesmo tempo, existe, claro, essa construção, e é justificada, né? Nós poderíamos dizer, pelo menos cientificamente ou teoricamente, a construção disso em outros contextos que não o nosso, mas, por outro lado, também há uma espécie de esgotamento, né? Quer dizer, esgotamento, por um lado, do próprio modelo, que às vezes, por enfrentar com seus desafios específicos, não está conseguindo mais produzir aqueles resultados, e aí novos conflitos acabam aparecendo dentro do contexto doméstico, né, desses centros de produção teórica, e por outro lado também porque com esse grau altíssimo de internacionalização, os conflitos cada vez ficam mais evidentes, né, justamente da parte primeira, ou melhor, justamente primeiro para essas empresas de atuação transnacional, mas cada empresa que seja transnacional, em que pese ela vai ter uma unidade ligada, né, com uma matriz que esteja nesse outro contexto, ela vai ter que desenvolver a sua própria cadeia de fornecimento local e, enfim, essas questões todas elas vão se entrelaçando. Então, eu diria o seguinte, que existem, pelo menos assim, alguns planos que nós poderíamos tratar essas questões. Né? Quer dizer, primeiro, do lado da administração, assim, né, do lado da teoria organizacional ou das práticas organizacionais que nós desenvolvemos em nosso contexto. Né? Quer dizer, me parece assim que esses temas que têm pelo menos assim encostam de algum modo nos problemas éticos ou são tocados, né, pelas questões éticas, eles estão vindo para primeiro plano no tratamento dessas questões do ponto de vista administrativo, gerencial, de liderança, estratégia, nas organizações brasileiras. Isso me parece notório quando nós lemos os reportes, né, os relatórios dessas, especialmente revistas especializadas que fazem levantamentos sobre como que as empresas estão tratando com essas questões. Nós vemos que há uma progressiva melhora no nosso cenário, né, em relação a isso, pelo menos na adoção de certas estruturas, da construção de alternativas para lidar com essas questões, ou pelo menos dizer assim, olha, esses problemas são problemas sérios que nós temos que entender que fazem parte, são fatores críticos para o sucesso da nossa organização. Então, está havendo uma progressiva melhora no tratamento dessas questões. Do outro lado, quer dizer, existe também, parece que um interesse grande do ponto de vista acadêmico, né? Eu não diria apenas da área da filosofia, mas pelo menos com o transito com algumas outras áreas, por exemplo, na área da administração, do ponto de vista da pesquisa, que também já tem há um tempo considerável a iniciativa de levantar essas questões, né? Então, o tratamento para essas coisas aqui em nosso próprio contexto, seja na pesquisa, seja no âmbito profissional, ele está, de fato, assim, num estágio muito melhor do que já esteve, muito mais robusto, muito mais amadurecido, né, para usar essa palavra. E nós vemos os sinais disso, né? Quer dizer, nós vemos os sinais assim da melhora, enfim, em vários aspectos, né? Seja do ponto de vista das empresas oferecendo mais para a sociedade em relação a isso, seja do ponto de vista da sociedade também cobrando mais das empresas essa postura. Então, me parece que esse caminho é um caminho, claro, que precisa de melhorar muito, precisa ainda ter muita atenção das partes envolvidas, mas que já não é mais uma coisa assim do qual nós poderíamos dizer assim,
nós apenas precisamos importar coisas. Não, nós já temos condições assim de pensar, de andar, de andar por nós mesmos, né, de pensar por nós mesmos essas questões. E de, aí sim, fazer uma combinação, né, com aquilo que existe de referência sendo produzido nesses principais centros, né, acadêmicos e profissionais, e por que não empresariais também, e fazer uma boa junção, porque, de fato, nós podemos dizer, bom, os desafios que a modernidade capitalista está nos oferecendo hoje são diferentes dos desafios que eram oferecidos lá nos anos 90. Né? Então, nós passamos por várias coisas, principalmente a crise de 2008, né, que se estendeu de modos distintos em diferentes contextos, mas que lançou, digamos assim, mexeu nas peças do jogo, né, lançou de novos dados, reconfigurou, né, o cenário todo. E nós temos também uma mudança grande da realidade do capitalismo moderno dos anos 90 para agora, dentro do próprio Brasil, né? Dentro do próprio Brasil, dentro da América Latina. Então, seria uma espécie assim de consideração que ela necessita de uma reflexão, a meu ver, pelo menos essa é a minha perspectiva, em múltiplas camadas, né? Para que nós possamos endereçar esses problemas. E sim, acho que existe uma maior atenção, um maior zelo pelo conhecimento e pela prática dessas questões que interseccionam o mundo da ética, o mundo empresarial, e o contexto internacional fornece para nós muitas coisas interessantes para se pensar, mas o próprio contexto internacional já está aberto e demandando que nós possamos comentar sobre aquilo que também nós fazemos, várias das iniciativas que nós temos, né? E talvez a melhor saída ela seja conseguir aproveitar, quer dizer, o que há de melhor em cada um deles. Porque, de fato, em que pese uma espécie de fechamento, dizer assim, não, aquilo que nós fazemos é suficiente para nós mesmos, é uma espécie de posição sectária, né? Quer dizer, que não leva adiante. Também a posição de nós apenas olharmos, né, para o contexto internacional e falarmos assim, nós não temos aqui nada que nós apenas temos que importar, né, essas coisas, também é uma posição assim meio já defasada, né? Já existiu essa posição, acho que em certa medida em algum contexto com alguma razão, mas acho que nós já podemos dizer que nós podemos discutir na Contribuir. mesma mesa esses assuntos, né? Não, muito legal. Assim, eu acho que você fez tocou nesses pontos de uma maneira que eu gosto muito, que é sem a gente ter combinado isso, mas de uma maneira temporal, né? Você veio trazendo aí os anos 90, quando de fato a gente começou a falar muito sobre responsabilidade social corporativa, toda a doutrina, as teorias realmente aconteceram fora do Brasil, isso de fato, mas isso tudo vem se transformando. E a partir de 2008, quem é estudante como eu de globalização sabe que as peças realmente mudaram. E eu me lembro bem, até em relação a questões de legislação bancária, aí trazendo um pouco para o lado jurídico. O Brasil tinha já vários avanços em relação a outras legislações no mundo, principalmente no tocante a controles de legislação bancária e tributária, Banco Central, etc. E aí, trazendo um pouco para o lado jurídico novamente, quando você fala da administração, você toca também num outro ponto muito interessante, Lucas. Eu, como advogada, por muitos anos percebi que a compliance estava no colo do jurídico, né? Então é o advogado que vai cuidar disso, vai se responsabilizar. E, na verdade, sempre o discurso, principalmente, eu posso falar por mim, como head jurídico, sempre disse, a compliance ou o compliance está nas nossas mãos, não está no colo do jurídico, né? Muito pelo contrário, o jurídico está aqui para orientar, para treinar, para colocar até medidas de controle, proteções, porém, isso é uma coisa que tem que permear a administração como um todo. E hoje eu vejo os administradores muito mais preocupados. A gente fala muito sobre conselho, existe uma diversidade nos conselhos, poderia estar melhor, mas já há uma certa abertura para isso. As próprias famílias de empresas né, assim, que são tradicionais, seculares, já trazem pessoas novas e pessoas da academia, pessoas de outros negócios, outros setores, inclusive, para oxigenar um pouco isso e abrir um pouco as janelas para outras práticas, e práticas boas. Então, você falou um pouco dessa... Aí, quando você fala dessa linha temporal, o que me chama a atenção é que você fala dos anos 90, então, onde a gente já tinha responsabilidade social corporativa, trazendo esse gás,
A partir daí, hoje, principalmente 2018 até hoje, se fala muito do ESG, né, que é o ambiental, social e governança, ou Environmental, Social Governance, como a sigla em inglês determina. O que num primeiro momento parecia uma onda, então, isso é uma nova responsabilidade social corporativa, não é? Muita gente falando de greenwashing, mas eu acho que por todos, apesar de todos os problemas que hoje geopolíticos que você mencionou en passant, né, porque a gente não vai poder entrar em todos aqui, não teríamos tempo para isso, o que eu percebo é que as legislações relativas à compliance, e aí a gente fala do guarda-chuva da compliance, de fato, tem as suas preocupações no tocante à due diligence, né, a devida diligência, de recursos, de direitos humanos, de proteção ambiental e a própria governança, né, como que a empresa ou como que o negócio lida com isso tudo em termos de controle. É assim que você vê essa linha temporal? Seria o ESG seria o avanço, seria a evolução da responsabilidade social corporativa, ou ela é complementar? Assim, principalmente para os estudantes que nos assistem, como que você traz isso? Pois é, eu acho que é interessante tu teres também mencionado isso, porque a área jogando a bola de volta assim para a área da administração, existe tu sabes muito bem, existe um problema, né? Quer dizer, aí quer separar, especialmente na literatura, assim, e também nas práticas, sejam práticas gerenciais ou mesmo de consultoria, enfim, especializadas, aquilo que é modismo daquilo que de fato é algo que pega, vamos dizer assim, né? Aquilo que de fato vai entrar para as estruturas administrativas, para os processos administrativos das empresas. Eu acredito que sejam complementares, sabe? Eu não diria assim que seria uma evolução, porque, bom, a ideia de responsabilidade social corporativa, né, em primeiro lugar. Isso é um desenvolvimento teórico específico, assim, do final dos anos 60 em diante, de uma maneira bem robusta, mas que herda uma certa tradição de discussão que praticamente funda o campo do que a gente chama de ética em negócios ou ética empresarial. Para encurtar a história, quer dizer, no final do século XIX, os conflitos entre organizações, trabalhadores, estavam atingindo um nível complicado, assim, em termos da possibilidade, não diria assim da conciliação, mas da harmonia, quem sabe, né? Mas a harmonia também é complicada. Eu diria assim, um tratamento adequado dos interesses de cada parte. E existe uma iniciativa que foi talvez a iniciativa que mais impacto teve veio de um ator que não era diretamente nenhum dos dois, que era a Igreja Católica, né? Com a publicação da encíclica Rerum Novarum, né? sobre as questões das condições de vida dos operários, enfim, postulando certos princípios. A gente sabe que religião e moral andam, né, muito próximas no tratamento dessas questões sociais, enfim, colocando, né, uma visão assim de que, olha, existem responsabilidades das duas partes que elas devem ser mediadas e, claro, como o pensamento católico evidencia, eu gosto às vezes de comentar isso, assim, a importância da tradição católica dentro do surgimento da ética empresarial, que depois vai se refletir também, não só no contexto europeu, mas nos Estados Unidos, como fundamental. Porque coloca algumas coisas, como a gente sabe, a Europa, pelo menos assim, majoritariamente nos países latinos, né, tinha uma maioria católica, isso pegou, influenciou muito. Né? Influenciou muito, tanto que as organizações sindicais e outras organizações que eram destinadas a lidar com esse tema, né, da sociedade industrial, a sociedade industrial chegando naquele ponto de virada de século, acabou tendo que lidar com essas questões, e o pensamento católico foi fundamental para estabelecer a ideia de que tanto patrões quanto empregados, para usar o jargão que está lá na Rerum Novarum, né, tinham responsabilidades, né, responsabilidades para consigo, para com seus, para com o outro, no sentido dessa contraparte, também para com a sociedade. Isso é um pouco diferente no desenvolvimento do mesmo período nos Estados Unidos, né?
Mundial, a publicação de um texto também que é muito importante, de um dos industriais americanos mais relevantes do período, né, o Andrew Carnegie, e esse texto dele é chamado, né, de um Evangelho da Riqueza, né, em que ele vai advogar por uma espécie de princípio, se por um lado, né, o pensamento da Hero Novaro, ele está baseado na atribuição de responsabilidades no princípio do cuidado, aqui no contexto americano, no Gospel of Wealth, né, o Evangelho da Riqueza, ele é baseado no que nós chamamos de princípio da tutela, né, quer dizer, mas o que os dois estão falando ao mesmo tempo é esse, quer dizer, patrões e empregados têm responsabilidades, mas existe também um foco que tem que ser dado na responsabilidade de quem conduz uma organização, para além disso, né? Embora sejam princípios diferentes, eles estavam tentando tocar, né, o mesmo problema, ainda que de modos distintos. Pois bem, isso avança para um debate muito importante no período da estipulação das leis antitrust, né, o que os Estados Unidos iam fazer com o Império Rockefeller, né? E acabou. O debate, na verdade, era esse, né? Quer dizer, e aí acabou surgindo todo esse aparato jurídico para lidar, mas isso tinha um debate muito quente. Se nós pegarmos os anais, por exemplo, da revista de Direito de Harvard, né? Vários pesquisadores assim debatendo assim qual era a extensão da responsabilidade de uma empresa, né? Enfim, aqui também tem questões de tradução, né? Porque nós vamos traduzir os termos business, corporation, são coisas assim que precisam assim, de uma atenção. Então, mas não vamos alongar nesse sentido. Mas a questão é esse debate sobre a extensão da responsabilidade da organização, do executivo, que dá origem, na verdade, a todo esse campo de governança corporativa, porque vai ter os desdobramentos lá nos anos 70 da teoria da agência, acaba por colocar uma nova componente nessa discussão, que é justamente assim os limites, né? E aí tem dois conceitos importantes aqui, que é a ideia do liability, que é uma palavra que aqui no português é muito difícil traduzir, e accountability, que também é outra palavra difícil para traduzir, e nós traduzimos tudo por responsabilidade, né? Nós traduzimos sempre por responsabilidade. Então, embora elas sejam diferentes, né, quer dizer, no sentido jurídico do termo, na hora de estipular a responsabilidade para a figura que comanda a organização, isso acaba tendo uma implicação diferente. E essa implicação diferente é tratada, na verdade, a partir dos anos 40, com a ideia da responsabilidade social da pessoa de negócios, né? Eles usam lá the Social Responsibility of Businessmen. E, enfim, tem livros sobre isso, o mais clássico é do Howard Bowen, né, nos anos 50, mas até aí a ideia é muito individualizada, né, quer dizer, a responsabilidade social do executivo, né, da pessoa, e nem do executivo, é do dono, né, da organização, do proprietário, porque organizações ainda, embora a estrutura acionista, né, a estrutura societária baseada em acionistas, o modelo americano já existisse, não era ainda totalmente aperfeiçoada, veio a ser depois justamente dessas discussões todas do processo antitrust do Império Rockefeller. Esse debate acaba ficando assim, quer dizer, bom, a responsabilidade jurídica, ela atesta os limites de até onde vai, digamos assim, a pessoa jurídica, onde começa a pessoa física e vice-versa, e também essa questão de que, bom, o dono, né, a pessoa que é a dona, né, do negócio, ela tem, ou vai lidar com cuidado, tutela, em relação às ações da organização. Pois bem, eis que, a partir, enfim, dessas considerações, dos anos 60 e 70, há uma nova fase da discussão sobre ética empresarial. E essa discussão, ela, enfim, episódios fortuitos, né? Um padre jesuíta vai estudar em Harvard, fazendo um MBA, porque ele tinha que administrar, enfim, aquelas coisas todas, e volta pensando justamente assim, nesses ditames assim, de qual seria, né, a ética dos empresários norte-americanos, né? Ele faz uma pesquisa extensa sobre isso, está publicado, está traduzido aí nos anos 68, acho que é a tradução no Brasil. Bom, enfim, mas é dos anos 60 a tradução aqui para nós. O livro se chama Ética em Negócios, né, de Raymond Barnhart, que era um padre jesuíta. E a partir daí começa a discussão de se implantar uma cadeira de ética nos cursos das business school americanas. Né? Então, quer dizer, isso começa a partir dos anos 60. E até hoje, assim, as business school, praticamente, né, todas elas têm pelo menos uma cadeira de ética num seu componente, que é um movimento inverso do que acontece aqui no Brasil. Quer dizer, por exemplo, aqui nós temos um encurtamento, essa disciplina existia, agora ela é flexibilizada, até por isso que mas a necessidade está fazendo com que, quer dizer, nós voltemos a pensar nisso. Pois bem, mas e a responsabilidade social corporativa? Né? Ela depende de uma pergunta que é diferente dessas, por exemplo, assim, da responsabilidade social da pessoa de negócio.
porque ela vai versar, quer dizer, bom, em que medida que uma empresa ela tem responsabilidades, né? E isso é muito diferente, porque se nós voltarmos àquela discussão ali jurídica, do liability, do accountability, do responsibility, nós temos ali a dimensão bem estipulada do que seria, né? Uma ideia de limite da agência, né? De uma empresa em relação a dos seus executivos. E a ideia é justamente essa, responder qual é a pergunta. O que é uma empresa? Faz com que nós pensemos nos limites dela e também nos objetivos dela. E a questão, digamos assim, de qual é o propósito, não o propósito de uma organização, por exemplo, na nossa organização o propósito é X, não isso, mas qual é o propósito da existência de organizações, de empresas, né? Isso faz com que emerja um novo tipo de discussão, deslocando a atenção da atribuição de responsabilidade do empresário para a organização, né? Para a organização, o tratamento de uma organização não apenas como uma pessoa jurídica, mas também como uma pessoa moral, no caso, dotada de uma agência moral. E, pois bem, essa é a origem do debate moderno em ética empresarial, que a primeira das correntes de estudo é justamente a de responsabilidade social corporativa, porque ela vai tentar dizer assim, olha, existem responsabilidades da organização para com a sociedade. Esse debate acontece na transição dos 50 para os 60, amadurece nos 70 para 80, mas tem um opositor muito forte, né? Que é o Milton Friedman, quando ele publica, não só no Capitalismo e Liberdade, né, o texto dele, mas também um texto muito famoso na revista do jornal The New York Times, né, que fica muito famoso, em que ele faz a defesa de que, na verdade, a única responsabilidade na verdade não existe, mas ele foge da questão, né? Ele não responde qual é a responsabilidade social de uma empresa, né? Ele vai dizer a responsabilidade social do executivo né? Enfim, que levaria a responsabilidade da organização é remunerar o interesse dos seus acionistas. Essa é uma posição muito, muito forte, ela tem... dar lucros. Muito forte. Eu diria trazendo assim, aqui para o jargão popular. Mas ela poderia ter, digamos assim, disputas interpretativas assim sobre o que ele consideraria isso, tanto que há desenvolvimentos dessa teoria que são interessantes. Agora, mas o ponto é que mesmo uma posição como essa entende que existe uma responsabilidade social da organização. E não vai dizer que não existe uma responsabilidade. Se você está dizendo que, bom, a responsabilidade é dar lucro, você está assumindo implicitamente de que existe uma responsabilidade social. E a partir disso se pode discutir, né? E a partir disso você vai conseguir manter os empregos, e a partir disso você vai conseguir trabalhar carreira dos funcionários, educação, etc. Quer dizer, eu acho que é uma obra que, você sabe isso melhor que eu, que envolve um aprofundamento gigantesco, mas é claro que ele acaba sendo, às vezes ele é o Deus e às vezes ele é o demônio, né, dessa discussão inteira. Quer dizer, mas ele disse que a empresa está aqui só para dar lucro, e cadê a responsabilidade social corporativa? Mas a gente sabe que tem esses vieses e essas nuances dentro da obra, que é uma obra citada, importantíssima para os nossos estudos. Mas já que você está falando de educação, Lucas, eu queria trazer, acho que agora no final das contas, pelo tempo, vai ser uma das últimas perguntas. Você falou que nas nossas escolas de negócios a disciplina ética hoje ela não é uma matéria obrigatória, né? Ela pode ser optativa, ela vem sendo para algumas universidades, continua, outras não. E dentro assim de um panorama educacional do Brasil, eu estudei filosofia na escola, estudei organização social da política brasileira, onde a gente acabava tocando em noções de ética, conceitos de ética, filosofia, dos próprios filósofos gregos. Como é que você consegue fazer essa análise hoje? Não sei se somente dentro do Rio Grande do Sul ou de outras regiões do país, se isso também nas escolas tem sido mais frequente, essas discussões vêm sido acompanhadas dessa história da ética e de um conhecimento não só teórico, mas prático? Essa é uma pergunta difícil de responder, né, Ana? Eu acho que essa é uma pergunta muito difícil porque ela envolve justamente essa complexidade, uma multiplicidade de ações. Vou tentar encaminhar uma resposta mais ou menos baseada na minha perspectiva, né, que é inevitável que seja assim.
então, já avisando que ela pode ser limitada, pode ser, Claro. enfim, colocada para discussão. Não, é o que você realmente sabe sobre o assunto e já estudou, sua opinião, enfim. Eu gosto, assim, por exemplo, se nós pensarmos nessa questão, digamos assim, de pensar por que existe uma empresa, né? Quer dizer, nós temos que entender que a nossa forma de sociabilidade, ela propicia, na verdade, assim, se nós pensarmos assim, as empresas, elas são coisas humanas, né? Quer dizer, elas não aparecem na ordem do mundo natural, do ponto de vista biológico, físico, químico, assim, né? Não existe uma árvore que dá empresa, né? Então, quer Sim. dizer, são formas pelas quais a humanidade ela lida com certos desafios, né? A gente poderia dizer, enfim, na modernidade, talvez lidar com o problema da escassez ou com o problema, digamos assim, de uma superpopulação, e aí você tem que propiciar bens e serviços para todo mundo. Bom, não importa a justificativa, ela é uma questão produzida pelos seres humanos para seres humanos, né? Com propósitos humanos. E como não deixa de ser das outras questões que também são propriamente humanas, estão imersas num conflito de visões de mundo, conflitos desculpe, de interesses das partes envolvidas, enfim, de formas de encarar a sociedade. Então, quer dizer, a primeira das coisas é pensar isso, né? Quer dizer, essas instituições especiais, assim, compõem o que a gente chama de mercado, né? Sejam as empresas, organizações, elas estão à mercê, né? O destino delas depende do que nós, como sociedade, vamos escolher. Se nós escolhemos, permitimos que essas organizações elas existam, né, e aí, enfim, de determinados modos, com mais ou menos autonomia, enfim, na hora de decidir sobre isso, também o propósito delas é uma questão que está nas mãos da humanidade, né, por assim dizer. Estou estendendo, pedisse do Brasil, do Rio Grande do Sul, eu estou falando já de um ponto de vista mais geral. Tá? Então, me parece que tudo depende de como nós, como sociedade, e aí por isso que eu mencionei de um ponto de vista mais abrangente, porque isso é local, mas é também, hoje, com esses desafios que se nos impõem, por exemplo, das mudanças climáticas e da iminente catástrofe, das catástrofes ambientais, né, micro ou macro, que já estão ocorrendo, ou ainda esse agravamento das desigualdades sociais, várias delas em vários campos que são notados em diversas regiões mundo afora, né, inclusive no nosso contexto. Enfim, esses desafios que eles se põem, eles precisam que nós revisemos as respostas que nós damos para essas questões. Então, eu te diria o seguinte, depende do que nós vamos pensar assim, bom, o que nós queremos que seja uma empresa? Né? Como que nós queremos que a economia ela se conduza? Como que nós queremos que as nossas necessidades elas sejam atendidas? Quais necessidades? Né? De quem? Mas como que nós queremos? Qual é o propósito que nós vamos dar para a existência desse tipo de organização? Quais os limites que nós vamos colocar para elas? Né? E isso também não depende apenas, embora seja uma decisão de cunho social, ela não depende apenas dos elementos de fora das próprias organizações, do ponto de vista político, como estou falando agora, mas também de dentro das organizações. Né? Quer dizer, as pessoas que as compõem, na verdade, o corpo que toma decisões relevantes para a existência das organizações, vão ter que pensar sobre essas questões. E o problema de ter que pensar sobre essas questões é que são inevitavelmente, são inexoravelmente presas a outras questões mais amplas, do tipo, bom, mas isso na verdade quer dizer que nós temos que responder como é que nós queremos viver, como que nós achamos que deve ser a boa vida, como que as ações que sejam frutos das nossas decisões, se elas são corretas, se elas são justas ou não. É nesse sentido de que as coisas elas acabam sendo inescapáveis, porque sempre que nós tomarmos ou melhor, sempre que nós tivermos uma decisão que é tomada e que envolve, não diria assim que envolve só os outros, às vezes tem decisões que nós tomamos que envolvem a nós mesmos, enfim, mas sempre que nós temos uma decisão, por exemplo, de uma decisão organizacional que ela é tomada, inevitavelmente, e eu defendo isso, ela vai gerar uma necessidade de uma reflexão ética. Por exemplo, se nós vamos, sei lá, não quero tocar, mas, por exemplo, assim, nós vamos trocar ou não o nosso sistema produtivo para um sistema produtivo que seja mais orientado no sentido da proteção do meio ambiente, ou
levar a zero a poluição como uma meta e botar isso como uma espécie de trava, quer dizer, isso é uma decisão nossa, mas é uma decisão que vai depender dessa reflexão sobre a vida num sentido maior. E me parece que, inevitavelmente, acaba se tendo nas decisões de negócio essa interlocução com os problemas éticos, com as questões éticas, né, como a gente fala. Porque tomar uma decisão dessas, no final das contas, revela não só que propósito que nós damos para a organização, seja de quem está dentro da organização tomando decisão, seja da sociedade quando cobra dela, mas também dá uma resposta, no final das contas, sobre qual é o tipo de vida que nós queremos viver. E dar uma resposta sobre qual é o tipo de vida que nós queremos viver é dar uma resposta sobre que tipo de gente a gente quer ser. Né? E me parece, então, que esse tipo de decisão que é administrativa, no final das contas, ela se revela como sendo também uma questão ética. E eu diria que isso é coextensivo para todos os tipos de decisões que se dão nesse tipo de contexto. É por isso que na minha visão, ética, administração, elas são coisas interdependentes, ou melhor dizendo, inescapáveis, né? Uma da outra nesse contexto de decisões organizacionais. E daí, por implicação, para que nós tenhamos pessoas que deem respostas, né, melhores para esse tipo de pergunta, é preciso que nós tenhamos um processo educativo, seja especificamente nessa área, mas talvez como um todo, que deem condições para que as pessoas possam pensar isso, né, possam pensar sobre isso, sobre eu não gosto de falar assim dos impactos apenas das decisões, mas também dos sentidos e das intenções das decisões que estão envolvidas, né? E principalmente conseguir fazer essa ponte em que uma decisão organizacional, na verdade, ela pode revelar não só sobre a organização, não só sobre as pessoas que tomam essa decisão na organização, mas sobre como que a sociedade como um todo, está encarando essa pergunta de como é que nós devemos viver, atrelada à pergunta de por que uma organização deve existir, quais são os limites da ação dela, né? Então, nesse modo, eu diria assim, seja no Rio Grande do Sul, seja no Brasil, seja como humanidade, nós precisamos entender que, mais do que nunca, decisões administrativas, elas carregam consigo um sentido também de decisões éticas. E vou dizer, não é eu que estou dizendo isso, quer dizer, da minha própria... Claro, eu estou aqui manifestando isso, mas isso, enfim, baseado em muitas reflexões, e eu acho uma das mais interessantes é a do Klaus Schwab, que é o diretor lá do Fórum Econômico Mundial, o presidente, né, em que ele faz uma observação que às vezes passa batida, sabe? Que é do livro dele ali, O Quarta Revolução Industrial, de 2015, que diz assim, apresentando todas as tecnologias, as confluências entre elas e tal, mas o aspecto que me chama a atenção nem é o do desenvolvimento de tecnologia. Para mim, o que ele está dizendo ali, bom, agora a tecnologia vai caminhar por si mesmo, tá? O desenvolvimento, essas coisas, elas vão... O problema é que, os dois problemas que ele coloca para nós, eles são um de uma ordem social e um de uma ordem filosófica. O social ele vai dizer assim, olha, os desafios que a humanidade tem agora, na quarta revolução industrial, ou na entrada da quarta revolução industrial, são, por um lado, a resolução das desigualdades crescentes, né? E eu acho que nisso entra também o problema da mudança climática, que são desafios que nós vamos ter que lidar com isso, queiramos ou não, né? Não existe mais agora o estar fora disso, né? Essa já é a realidade. Mas, por outro lado, ele vai dizer, nós vamos ter que dar ele fala assim, de um novo reflorescimento cultural da humanidade, que é, na verdade, pensar sobre o sentido da vida, responder essa pergunta, como é que nós queremos viver, né? Qual é que tipo de gente nós queremos ser. E se esses desafios, eles de fato eles estão manifestados na realidade e nas decisões organizacionais revelam respostas para isso, me parece que não tem por que dizer que existe uma dissociação entre ética e administração, o que um programa educacional de excelência, ou mesmo os de não excelência, tem que levar em consideração e dar as condições necessárias. Não, com certeza. Eu acho que assim, a sua visão, Lucas, ela sempre traz você não responde sim ou não. Você realmente traz todo esse conhecimento por trás de tudo aquilo que você estuda. Obviamente, você é um pesquisador, você é um estudioso muito aprofundado em todas essas nuances de ética e negócios, mas achei muito interessante a forma como você respondeu a pergunta.
qual é o nosso processo educacional em torno da ética? E aí você disse, bom, você não falou é fraco, né, mas deve ser melhorado, deve ser evoluído, deve ser olhado, porque no final das contas, as decisões que os empresários, e aí indo mais para a sua área de atuação, que os empresários tomam, eles impactam na vida de muita gente, né? E aí não são, também é um outro pensamento, né, quando você começa a estudar responsabilidade social corporativa, ou ESG, ou ética mesmo nos negócios, a empresa ela não tem que olhar somente para dentro daqueles 4 muros, né? Ela olha para fora. Então, são as nuances e as responsabilidades, os impactos daquela empresa no seu entorno, nas famílias dos seus empregados. E aí, para finalizar, né, você falou já e aí eu comecei a gostar mais ainda, que você começou a falar da Revolução 4.0, enfim, que é um objeto de pesquisa, como você sabe, do meu interesse, que é a globalização e trabalho. Hoje, a nossa sociedade, o nosso trabalho ele tem um reflexo da plataformização, de toda a informação tecnológica e o avanço tecnológico que a gente está vivendo, que hoje está sendo chamado já de inteligência artificial, né? Ele está tendo toda essa evolução em termos de o que o próprio, que a gente estava falando um pouco antes, o pai do Sapiens, né? O autor do Sapiens, Yuval Noah Harari. E aí agora a gente está lendo para o próximo semestre na FIA, 21 lições para o século XXI, que é também dele. Ele coloca essas questões muito bem pontuadas com relação ao quanto essa inteligência artificial, o quanto esse desenvolvimento da inteligência artificial vai começar a misturar o que ele chama de informação com infotech, né, com biotech, né, que é essa mistura, porque até agora a gente tem tido um trabalho separado da inteligência artificial, da evolução tecnológica em relação à informação, e outra em relação à própria biotecnologia, a biotécnica, como o melhor jargão para ser usado. Agora, a inteligência artificial consegue juntar isso, né? As programações conseguem juntar, ao ponto de um robô conseguir entender aquilo que você está pensando a partir dos seus hábitos, né? Saber exatamente como você é a partir dos seus hábitos. Então, a gente está também aí traçando todo esse novo mundo em termos de ética dentro da inteligência artificial, dentro da evolução tecnológica. E para finalizar, apesar de toda essa evolução em termos de novos negócios, de novas ferramentas, né, que as empresas vêm colocando para a utilização, seja de consumo, seja de novas técnicas de produção, o que a gente percebe também é uma precarização em relação às condições de trabalho. Então, isso vem acontecendo em alguns lugares do mundo, já chegou ao Brasil com um grande reflexo no judiciário, um reflexo no Congresso, né, quando a gente teve a flexibilização das leis trabalhistas, por conta principalmente quando a gente fala de ferramentas tecnológicas que trazem luxo e consumo para os clientes. Então, a gente hoje vê uma série de motoristas de Uber trabalhando em condições análogas à escravidão, são 10, 12 horas por dia, sem nenhum tipo de direito trabalhista reconhecido. A gente vê os entregadores seja de comida, ou seja de produtos, passando por bicicletas de qualquer maneira, sem capacete, sem nenhum tipo de equipamento, também com a ausência de direitos trabalhistas, e mesmo em relação à própria produção, né? Eu sei que quando a gente fala de agronegócio, quando a gente vai para um lado mais evoluído, a gente tem um viés muito diferente do que esse, mas quando você está lidando com o consumo de uma forma geral, você enfrenta esse tipo de problema, e saúde mental também, né? Isso é uma outra coisa também que vem por conta de tanta informação que a gente tem, de tanta cobrança
em relação a inovações e tanta mistura, né, de mídias sociais com vida pessoal, que a pandemia acabou trazendo para a gente. Então, isso, né, tudo, eu estou falando de uma forma rápida, mas no final das contas, se a gente observar, isso tudo vem acontecendo por uma questão de evolução social, cultural, mas também a partir da pandemia, né, que a coisa realmente cresceu muito. Você tem alguma opinião já formada sobre todos esses grandes problemas, grandes desafios que a gente está vivendo? Digamos assim, bom, a legislação vigente, ela está aí, né, para, digamos assim, colocar os limites de uma certa atuação. De um ponto de vista penal, do ponto de vista civil, do ponto de vista dos diversos âmbitos do direito. Uhum. Agora, independentemente de tudo isso, usar das brechas da legislação para justificar decisões que não sejam eticamente consistentes, me parece ser, na verdade, um outro problema ético adicionado aos problemas éticos que, porventura, estejam relacionados com as finalidades e os meios que as organizações elas lidam, né, para realizar as suas ações, né? Então, por exemplo, no caso assim de ter pessoas trabalhando em condições degradantes, condições de vida degradantes, que não lhes permitam ter uma vida decente, por assim dizer, me parece que não existe uma maneira de justificar isso do ponto de vista da ética empresarial. Quer dizer, tentar justificar isso moralmente. Pode existir uma justificativa econômica, pode ter uma justificativa jurídica, pode existir uma justificativa qual for. Mas, do ponto de vista ético, essa decisão ela não vai ser consistente. Porque me parece que o ponto aqui, do ponto de vista da ética empresarial, é mostrar justamente isso. Quer dizer, se nós eu poderia trazer outras teorias assim de reflexão ética, especificamente empresarial, para poder mostrar que, na verdade, esse tipo de coisa, por exemplo, destruição do meio ambiente, condições degradantes de trabalho, ou, por exemplo, sei lá, corrupção, né, em qualquer um dos níveis, para pegar Sim, talvez, o trabalho infantil, enfim, coisas desse tipo, elas nunca vão passar por um filtro de uma teoria ética do ponto de vista da sua consistência, da sua coerência, da sua justificação. E se elas não passam por um filtro de qualquer teoria ética, me parece que não há uma outra justificação. Aí nós vamos ter que daí assumir as coisas, né? Quer dizer, bom, se do ponto de vista econômico, talvez, né, ou jurídico, se possa atender, então a responsabilidade econômica e jurídica ela está atendida, mas essa outro tipo de responsabilidade ética não está, nós temos que decidir qual é que tem prioridade, né? Então eu responderia assim, essa é uma das coisas que eu sempre comento. O ESG ele é uma ótima ideia, né? Desde que ele tenha, desde que as práticas que o guiem elas sejam orientadas eticamente, né? Então, nesse sentido, o ESG me parece ser mais uma das iniciativas importantes dentro desse grande escopo da ideia de responsabilidade das organizações, mas que, por ser justamente dependente desses atributos que nós comentamos, entre outros, né, nós poderíamos falar dos atributos sociais e ambientais também, mas eles vão depender de que na hora que a organização ela tome essas decisões, as justificativas elas tenham coerência e consistência do ponto de vista ético. Então, no caso, ao invés de pensar assim, nós temos que ter uma ação ética para gerar um resultado econômico, seria o contrário, né? Quer dizer, seria assim, bom, o resultado econômico que se apresenta é porque nós temos uma decisão ética. Nossa, Lucas, enfim, a gente tinha uma pauta até maior, mas eu acho que a gente acabou se aprofundando em determinadas questões, pontos aqui, que, de fato, até para a gente dar continuidade, né? Quem sabe uma outra conversa, mas essa primeira conversa, ela precisava realmente trazer essa fundação, né? Se a gente falar, né, de uma construção, essa é a fundação de uma primeira conversa para que a gente até possa dar sequência a isso e falar dos outros temas que a gente até tinha se proposto. Mas, num primeiro momento, eu só tenho que te agradecer. No segundo momento, eu também só tenho que te agradecer. Não, eu e no agradeço. terceiro momento, te convidar novamente para a gente, talvez, né, no futuro, dar sequência a esse bate-papo muito
profundo, né? Assim, não é, por mais que eu tenha dito, olha, a gente acaba trazendo aqui uma certa informalidade, porque também eu não sou uma profissional de jornalismo, nem de comunicação, apesar de ter trabalhado muitos anos em comunicação, sempre trabalhei pelo lado jurídico, mas venho realmente tentando trazer profissionais aqui no canal para que a gente possa falar daquilo como é que a sociedade realmente vai construir a cadeia do bem, né? Que é esse um mote da Transformative Minds, assim, ações, práticas, estudos e condições para que a gente construa uma sociedade melhor e mais ética, né? No final das contas é isso. Bom, muito obrigado, Ana, muito obrigado. Só quero falar duas coisas bem rapidinhas. Sei que o tempo já Por estourou, assim, mas favor. bem rapidinho. Tu mencionaste a questão da inteligência artificial antes, tá? Uhum. Eu acabei não falando nada. Vou falar uma frase apenas, tá? Os programas de inteligência artificial são criações humanas também. Eles são desenvolvidos dentro de empresas, que também são criações humanas. Se eles são criados, são desenvolvidos dentro de empresas ou dentro de agências de pesquisa, de governo, enfim, dentro de instituições, quer dizer, eles são de responsabilidade de quem os cria. Então, quer dizer, existe uma relação intrínseca entre também ética e os desenvolvimentos das inteligências artificiais, não só do ponto de vista das suas aplicações, mas principalmente dos seus desenvolvimentos. Me parece que a ética empresarial ela tem que olhar, tem que ser atenta, tem que dar um foco grande para isso. Inteligências artificiais são frutos de processos de inovação dentro das organizações. Ou seja, como que esses processos de decisão, na hora de trabalhar, de lidar, né, com as inovações, eles estão sendo consecutados, eles estão sendo levados adiante. Né? Então, essa é uma primeira observação. A segunda é sobre esse contexto internacional que tu mencionaste, assim, sempre olhando com esse foco da globalização e da internacionalização. Isso remete a um tema clássico, assim, dentro das discussões sobre ética, que são, digamos assim, a ideia ou do absolutismo ou do relativismo de valores e de o que é fazer quando acontecem os choques entre valores. Né? E isso evidencia, na verdade, mais uma vez, a necessidade da reflexão ética sobre essas coisas, para além da reflexão meramente moral. Meramente aqui não é no sentido de diminuir, né, o peso da moralidade ou a importância, mas de destacar que são planos distintos, né? Porque enquanto nós ficarmos, digamos assim, no plano das moralidades, elas são muito presas à questão das culturas. Né? E quando nós falamos aqui de uma reflexão ética sobre os valores que constituem cada um dos sistemas de moralidade, os sistemas de obrigação, aquilo que vai dizer o que é certo, o que é errado, né? A reflexão ética ela tem que lidar com esses problemas, né? Então, talvez justamente quando nós estamos falando desse problema, assim, do eventual encontro de choque, né, de valores que existem entre duas culturas ou mais, num cenário de globalização e internacionalização, cada vez mais fica necessário a reflexão ética sobre esses valores e, enfim, as decisões decorrentes deles que estão envolvidos. E ainda só uma terceira, bem pequenininha, quer dizer assim, ética é uma coisa muito difícil de se definir. Né? Enfim, existe a parte fácil, quer dizer, nós podemos dizer assim, a área da filosofia que lida com os padrões avaliativos das reflexões, das ações humanas. Né? Ou algumas pessoas tendem a usar, especialmente na língua inglesa, ética e moral como sinônimos, né? Quer dizer, se refere à mesma coisa, é o estudo filosófico, né? O estudo filosófico das questões normativas da ação humana. Agora, nós podemos encarar também ética de um outro ponto, quer dizer, ética justamente nesse processo que tu falasses, assim, educativo, né? Quer dizer, ética não só como uma coisa que você alcança e você passa a dominar e a partir dali tudo está resolvido. Mas ética como um processo constante de reflexão sobre a própria existência, né? Sobre os próprios limites da nossa liberdade, as possibilidades da liberdade que o ser humano tem em relação com os outros e com o meio ambiente natural, né? Os animais, enfim, as plantas e o planeta como um todo, né? Enfim, para dar só esses últimos três tópicos, por isso que as perspectivas assim de ética empresarial elas são de fato importantes, porque a importância que as empresas têm na configuração do mundo hoje ela é inegável, essa importância é inegável, a sua influência na conformação dos modos de viver, ela também assim é de uma dimensão que nós não conseguimos estimar, né? Seja a abrangência e a profundidade. Então, no caso,
pensar eticamente sobre essas questões faz total sentido. Eu parabenizo a tua iniciativa, o teu canal, né? Agradeço muito pelo convite. Fiquei muito feliz e apesar de eu falar muito, né? Eu vejo aqui que o Eu tempo vai também. passando, me alongando, mas enfim, quero te Mas foi agradecer, dizer que muito foi um bom. prazer.